E prosseguimos agora com 5 minutos a direito com Paulo Ferrinho. Boa tarde, Paulo. Olá, Emília, como estás? 5 minutos a direito. Hoje vamos falar sobre o dever de fundamentação do ato administrativo. Vais referir a alguma Vamos situação concreta? vamos tentar desconstruir este conceito que é fundamental para todos os juristas. E, em primeiro lugar, dizer muito boa tarde aos telespectadores, mais uma vez a reforçar boa tarde a Emília, porque às vezes nós temos tendência a misturar vários conceitos, nomeadamente o que são atos políticos, o que são atos administrativos, o que são atos opinativos, o que são atos fundamentados, não é? E, portanto, para o direito existe uma disciplina fundamental que são os atos e um dever fundamental que é todos os atos, todas as decisões praticadas enquanto autoridade pública serem devidamente fundamentados. Isto é um procedimento administrativo, isto é, que é um conjunto sistemático e burocratizado e que tem uma forma solene e, portanto, tem que ter determinado tipo de requisitos para ser considerável, aceitável ou legalmente aceitável dentro do que é a gestão da coisa pública. Por isso necessita de alguma formalidade. Para quê? Para podermos depois verificar quanto à sua própria legalidade. Sem essa formalidade, sem esse conteúdo, sem esses requisitos, ficava qualquer cidadão impedido de fazer qualquer tipo de impugnação, seja por reclamação via hierárquica internamente, seja por impugnação judicial via tribunais, no sentido de ratificar ou reagir contra alguma ilegalidade cometida. Portanto, isto é uma garantia da Constituição, vem na própria Constituição, que exige que todas as decisões administrativas que exteriorizam uma decisão têm que ser objetivamente fundamentadas, nomeadamente têm que ter uma justificação, têm que ter uma motivação associada, têm que ter os discursos justificativos, têm que ter conclusões alinhadas com os fundamentos anteriormente expostos, para que a respectiva decisão administrativa tenha suporte. E é precisamente pelo Estado ter mecanismos e utilizar o seu ius império, que é a sua capacidade de autoridade e coerciva, que é importante que os atos administrativos sejam bem fundamentados, porque dentro da capacidade administrativa do Estado, que é a sua discricionalidade para a decisão, seja vinculada ou não, isto é, esteja escrita na lei e taxativamente que tipo de atos pode praticar, ou então, de uma forma mais abrangente, dando umas balizas mais abrangentes, que é a discricionalidade não vinculativa. A única forma de nós, enquanto cidadãos, a reagir a esta liberdade avaliativa da administração pública é através da fundamentação que se exige para nós podermos perceber quais foram os raciocínios fundamentadores que a própria administração pública fez. Portanto, porquê? Porque se não houver estes princípios fundamentadores, que são princípios jurídico-administrativos fundamentais, não é possível atestar da juridicidade e da legalidade. Portanto, não sabemos quem decidiu, não conseguimos perceber se o procedimento administrativo foi transparente e equitativo, não sabemos quem participou, quem não tem, se havia impedimentos, se havia incompatibilidades, recuando aquilo que nós falámos na semana passada, e também não era possível ter a retirada da tutela jurisdicional efetiva, isto é, a capacidade dos cidadãos de recorrer aos tribunais, porque não havia nada de reagir, porque não havia nada em termos de objetivos e factuais para podermos impugnar. Portanto, daí que o direito conviva muito residualmente com a oralidade, isto é, com as decisões orais. E vem esta também à tabela, porque nós esta semana assistimos a um ministro a dizer que despediu um adjunto, que exonerou das suas funções um adjunto por via oral, por telefone. Objetivamente, esta exoneração por via telefónica, objetivamente falta-lhe o corpo, falta-lhe densidade. Estamos a falar de João Galamba, não é? Exatamente, falta solenidade. Portanto, é confundir um ato político. O ato político qual é? A decisão do Sr. Ministro dizer assim, não quero trabalhar mais com este adjunto. Tendo uma lei específica, que é a lei dos gabinetes ministeriais, não precisa de fazer mover a processo disciplinar, mas apenas como é de confiança política o seu afastamento. Mas tem que ser devidamente fundamentado. Porquê? Porque o adjunto pode considerar que o seu despedimento está baseado em fundamentos que de alguma forma contendem com os seus direitos e liberdades garantidas, e assim ficava de forma taxativa impedido
ofendido a recorrer aos tribunais. Daí Seria um despedimento ilícito. Não há, aquilo Não é um há despedimento, ilícito. é só uma exoneração. Pedia a ele, por exemplo, se ver ofendido a sua honra e consideração e não conseguir, através dos argumentos que foram utilizados ao seu ministro, e não conseguir reagir pela tutela jurisdicional efetiva, no sentido de, por exemplo, pôr uma indemnização extracontratual aos servidores do Estado, neste caso ao ministro, por utilizar a fundamentação que não está coberta ou é sustentada pela lei. Portanto, é um pouco a mistura que é o ato político do ato administrativo. Como um ato opinativo, não, é apenas uma opinião, e às vezes confunde-se opinião com direito, não tem qualquer fundamentação porque lhe faltam requisitos. E quais são os requisitos que devem ter? E isso é para adiantarmos. Devem ser... devem ser primeiro evitados os adjetivos qualificativos, não gosto de ti, gosto de ti, Claro. eu te peço porque não és bonita ou é feia, portanto isso para o direito não existe, porque são os adjetivos qualificativos. As avaliações numéricas, olha, eu gosto mais do 21 do que o 34, portanto isso não tem qualquer tipo de fundamento. E a questão das opiniões, como eu disse, as opiniões que não sejam devidamente fundamentadas a requisitos, então não tem qualquer valor legal. Então, para haver a fundamentação dos atos administrativos, ele tem que haver sempre, tem que haver uma explicitação de razões, isto é, de facto e direito. Tem que estar baseado numa decisão, tem que se perceber o ítem racional para conseguirmos perceber a decisão administrativa e dotá-lo de um conteúdo, que é para podermos, de alguma forma, reagir a ela. A fundamentação obrigatória num conjunto de situações, nomeadamente atos desfavoráveis, porque sendo um ato desfavorável, se não for fundamentado, não se consegue reagir, seja por reclamação ou recurso, ou então, que é internamente, ou então através de impugnação judicial do ato praticado, do ato administrativo praticado. E quais são a fundamentação? O que é que tem que ter obrigatoriamente um ato administrativo? Tem que ser expressa, portanto tem que ser escrita, não é? Deve conter uma exposição ainda que suscita dos factos e do direito, porque tem que as pessoas perceberem. Para quê? Porque os tribunais não vão fazer a avaliação do mérito da decisão, mas sim da sua legalidade, e deve ser clara, coerente e completa. Se não utilizarmos estes mecanismos e requisitos estão no Código de Procedimento Administrativo e na Constituição, Consequências? a consequência é uma pretiração dos fundamentos do ato administrativo que pode ser nulos ou anuláveis. Para terminar, o que é um ato administrativo? Um ato administrativo não é mais do que o exercício de um poder, de uma decisão que é possível, feita pelo Estado ou pelo servidor público, que visam produzir efeitos jurídicos externos numa situação individual concreta. Isto é, que através de uma decisão do ato administrativo contende contra direitos, liberdades e garantias ou expectativas dos próprios cidadãos que recorrem. Portanto, eu acho que o Sr. Ministro confundiu o que é um ato político de mérito com um ato administrativo, que é fundamentado, e então, por isso é que eu trago aqui que é esta questão do dever de fundamentação. Todos os atos que colidam com os direitos, liberdades e garantias têm que objetivamente respeitar os requisitos do dever da fundamentação, porque é um princípio constitucional que todos temos que cumprir, sobretudo os servidores do Estado e quem está no governo, objetivamente. Portanto, Espero ter explicado esta questão. Haverá consequências para o Sr. Ministro em relação a essa matéria? As consequências, assim, eu não sei como é que vai ser possível ao adjunto que foi exonerado reagir pelos fundamentos que são evocados porque eles não conhecem. Imagina, agora, o Sr. Ministro disse por telefone que deu um conjunto de argumentos e agora o adjunto diz que esses argumentos não são, ou que não atendeu o telefone, ou que não era ele que estava ao telefone, ou que o Sr. Ministro não diz aquilo. Como é que agora vamos conseguir perceber se é possível ou não é possível sindicar a legalidade daquele ato? Por isso é que a oralidade deve ser afastada nestes momentos que exige uma solenidade e um caminho burocrático objetivo, não é? Paulo Ferrinho, vamos fazer aqui um pequeno interregno, voltamos já aqui, agora ficámos por aqui no que diz respeito a 5 minutos a direito. É para uma boa causa. Paulo, vamos àquela velha questão que eu estou sempre a tentar surpreendente, mas não tem sido fácil. Como é que viste aquela situação do youtuber que vai à Assembleia da República e convidado pela Iniciativa Liberal Emília, e faz uma simulação de um discurso na Assembleia e que diz mais asneira relativamente a António Costa?
Oi, Emílio, profundamente lamentável quando nós, em primeiro lugar, antes de dizer dar desejar boa sorte ao Jorge e ao Vítor, que representam a equipa do Novo Canal, e espero que tragam o troféu aqui para as nossas estantes aqui no estúdio, para conseguirmos. Há muitas expectativas em relação a Exatamente, isso. para conseguirmos depois comemorar todos aqui em família o prémio que o Jorge possa ganhar em Santo Tirso. Relativamente a esta questão, eu vejo isso como uma degradação completa do que é o símbolo maior da democracia, que é a Assembleia da República. Há atos que praticados em determinados tipos de espaços que têm uma solenidade, como eu já disse, e que têm associado o que é um poder soberano, tem um desvalor enorme para a pessoa que comete. E também para as pessoas que os acompanham. É evidente que o Partido de Iniciativa Liberal não se pode sacar a responsabilidade direta. Aliás, já veio pedir desculpa. Exato, já pediu desculpa, não pode sacar a responsabilidade direta, portanto, todas essas palavras são apenas da exclusiva da responsabilidade que ele proferiu, esse youtuber. Agora, ele também denota muito da incapacidade que alguns cidadãos têm de perceber os espaços e os lugares que devem frequentar o respeito que esses espaços merecem para que a consolidação da democracia não seja afetada. Aliás, este youtuber depois vai e publica um exatamente. vídeo Que nem é pior, e depois emenda com soneto. o Exatamente. Eu acho que era neste caso, eu acho que o Presidente da Assembleia da República devia tomar a iniciativa, tendo em conta que aquilo que o senhor fez na Assembleia da República que pode tipificar um crime. Ofensas acaba por ser um ataque à democracia. Exato, ofensa grave, não só à instituição, a um órgão de soberania que é a Assembleia da República, como também ao próprio Primeiro-Ministro, portanto, eu acho que deviam tomar a iniciativa no sentido de pedir ao Ministério Público para avalie da possibilidade ou não de estar a cometer um crime, porque a liberdade de expressão é um direito constitucional, mas não um direito limites. Absoluto. Claro, portanto, acho que é importante não só para que não haja tentações de outras pessoas e efeitos miméticos possam depois fazer seja através do púlpito onde ele utilizou ou através das galerias, porque senão é uma bandalheira ou um badalhamento total dos órgãos do que é o símbolo máximo da nossa democracia, que é a Assembleia da República. Muito rapidamente, como é que interpretas este emaranhado de situações? João Galamba a apresentar a sua demissão, o Primeiro-Ministro a recusar e as palavras ontem do Presidente da República, quando falou ao país? Ficamos piores ainda do que estávamos antes, portanto, a única coisa que eu desejo é que, de facto, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, a bem de Portugal, a bem do desenvolvimento português, a bem da capacidade do entendimento, da segurança jurídica, a segurança da gestão pública, também a confiança e a confiabilidade que também do seu próprio exercício, logo que tentem, pelo menos, de uma forma mais reservada, conseguir encontrar mecanismos, elos que os liguem, fatores que os possam ligar na governação e na condução do país, porque esta publicidade, esta extrema publicidade que é feita das animosidades pessoais, apenas e só faz crescer os extremos, e isso. E cria rebuliço, não só a nível social como político, que não é, com certeza, fácil. Espero que brevemente se volte à normalidade. Muito obrigada por ter estado aqui no Novo Jornal. Paulo Ferrinho regressa com os 5 minutos a direito e o Data Vénia, no fundo, na próxima sexta-feira.